que eu queria falar agora, justamente sobre a Operação Prato, né? Temos notícias aí bombásticas da Operação Prato. Os pesquisadores Heitor Costa e o Marcos Seixas conseguiram descobrir jornais da época que mostram que os ataques de OVNIs que foram documentados pela Força Aérea durante a Operação Prato começaram, na verdade, um ano antes do que se imaginava, não em 77, mas sim em 76. OVNI apavora a cidade do Piauí, isso também em julho de 76, onde uma moradora do povoado Pedro II foi atingida e passou a ter depressão. Uma outra característica do fenômeno chupa-chupa, né, apelido dado por ele lá na Operação Prato, é que as pessoas que são atingidas por esses OVNIs, elas ou têm uma sequela mental permanente, ou elas ficam em depressão. E muitas depois tiram as próprias vidas por conta dessa depressão. É aquela questão do controle mental aí do fenômeno. E eles ficam torturando a mente da pessoa até que aquela pessoa tire a própria vida. Um outro trecho da matéria aqui, ó. E aí mostrando ali pessoas que foram perseguidas por horas. A pessoa entrava ali num local, um esconderijo, numa caverna, alguma coisa. E o OVNI ficava horas esperando ela sair para poder acertar ela com raio de luz. E outra coisa, se a pessoa acendesse um fogo ou um fósforo, aí o OVNI era atraído por esse fogo. Então as pessoas não podiam acender nada, para não chamar a atenção dos OVNIs aí. Aí outra matéria, avistamentos em massa, 50 pessoas nos povoados viram ao mesmo tempo o objeto, todo mundo viu. Isso causou um pânico profundo nessas populações. E as vítimas menos graves apresentavam diversos efeitos fisiológicos. Aquelas que não tinham essa depressão, ou morriam, ou sequela permanente, tinham pelo menos febre, um frio intenso, eles relatavam que esse raio, o raio de luz era gelado, e tiveram dor de cabeça também. Aí uma outra matéria. E ali em Pedro II ainda, né, nesse povoado, os relatos eram que os objetos eram esféricos ou ovais, de cor amarela a vermelha, e podiam chegar ao tamanho de um automóvel. Pela luz era extraído um grande volume de sangue. E daí os termos aparelho sugador, chupa-chupa ou luz vampira, que inclusive é o nome do livro do Daniel Rebisso, professor lá do Pará, que fez um livro muito importante sobre Operação Prato. E aí o objeto chegou em Campo Maior, um outro município mais perto de Teresina. Sempre vinha à noite, então todo mundo começou a se esconder à noite nas casas para não ser atingido. Nessa cidade que fica a 75 quilômetros da capital. Os objetos geralmente vinham do leste, significando que eles provavelmente estavam vindo dos oceanos e se abrigavam nos rios da região. Então talvez são objetos realmente vidas, formas de vida que talvez podem estar nos oceanos, ou usando os oceanos para poder aparecer aqui. Pelo menos esses que estavam, né, afetando as pessoas na Operação Prato. Aqui uma outra matéria. Final de julho, discos são vistos e a mulher fica doente. Surgem agora no céu de Teresina os primeiros objetos. Então os objetos chegaram na capital, não na parte urbana, mas nas comunidades rurais de Teresina. Localidades como Cajupi, Morro do Uruguai e Pissarra. E um dos casos mais impactantes, que é o caso do agricultor Osmar Souza. O Osmar foi atacado em Teresina quando tomava banho no rio Poti. Um objeto desceu, esse objeto tinha tentáculos, nas palavras dele, e quando ele encostou nesses tentáculos, ele foi queimado. Isso me lembra muito uma água-viva, né? A água-viva queima por conta dos tentáculos. E há, sim, relatos de fenômenos que o governo dos Estados Unidos vai começar a liberar, de fenômenos OVNIs que têm formato em água-viva. E também em formato de arraia. Mas água-viva é uma coisa que a gente vê muito no fenômeno. Muitas pessoas, inclusive, já relatam ter filmado água-vivas bioluminescentes, inclusive nos relatórios do programa Imaculado Constelação da Casa Branca, sobre OVNIs, liberado por uns denunciantes, fala sobre os OVNIs em forma de água-viva que tem bioluminescência. Praticamente águas-vivas voadoras iluminadas. E aí esse cara, o objeto tinha tentáculo, chegou perto dele, queimou ele todo e fez essa queimadura bizarra
nele, e que para mim, se for de acordo com os casos clássicos, essa queimadura já acontece cicatrizada. Ele não teve que cicatrizar, já queima e já cicatriza na mesma hora. E ele tentou, esse cara foi levado, ele foi suspendido no ar, e ele conseguiu lutar com esses tentáculos, e conseguiu cair, e se arrebentou todo na queda. Então os fenômenos também tentaram abduzir pessoas, levar pessoas embora. Talvez para se alimentar dessas pessoas, sabe-se lá, né? Se for uma água-viva gigante. Bom, tem aqui também alguns outros ataques, né? Já na cidade, e aí fala a cidade de Buriti Cortado, ainda mais próximo da capital, onde um renomado jurista testemunhou dois seres do tamanho descomunal saindo de um fenômeno brilhante azulado. Então o cara viu dois seres gigantes saindo, os seres abriram a porta, convidaram ele para entrar, ele se negou, o cara que estava com ele saiu correndo de medo, e ele chegou a conseguir ver duas cadeiras iluminadas vermelhas brilhantes dentro do objeto. Como ele não quis entrar, os caras fecharam a porta, entraram e foram embora em alta velocidade. E esse cara é um testemunho legal porque é um jurista altamente renomado aí lá no